Fala vizinhança, beleza? Bem-vindos aí ao nosso canal. Hoje, dia 24/12, vou passar rápido aqui para vocês na minha carteira de ações, fundos imobiliários e ações em dólar, beleza? Bom, vou passar aqui para vocês falando de fundos imobiliários da minha carteira, tá? Então eu tenho 7 ativos hoje, tenho aí a média de R$16.500 investido em fundos imobiliários. Quero deixar claro para vocês que não é recomendação de compra para ninguém. Estou trazendo a minha carteira de 2 anos de investimentos em fundos imobiliários, ações, já investi em ETFs, rates e eu tenho estoques também na minha carteira que são ações em dólar, beleza? Bom, voltando aqui para fundos imobiliários, são os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira hoje, então vou colocar por segmento aqui. Então tenho um de infraestrutura, tenho um híbrido, tá? Tem o BDI F11, tem o PCI P11, o XPLG 11, que é logística, o HGBS 11, que é shopping varejo, BTCI 11, que é de papel, títulos e valores, VGIR 11, também de títulos e valores, e o REC R11, também de papel, tá bom? Então, essa é a valorização deles na minha carteira, tá? Então, deu uma oxigenada na minha carteira, vejo que a variação dele está negativa em 2,89, porém, a rentabilidade dele está em 36% em 2 anos. Então, nós estamos dizendo aí a média de 18% ao ano, inclusive, muito interessante esta variação na minha carteira, beleza? Então, tendo também aqui a atenção nos dividendos. O que eu deixo também configurado na minha carteira, como é que está hoje. Então, não é recomendação, tá, vizinhança? 40% em ações, 40% em fundos imobiliários e 20% em ações em dólar, beleza? Bom, voltando aqui para os fundos imobiliários, estou indo para os dividendos, tá? Então, neste ano de 2025, estou recebendo, tá? Recebendo aí, findando o ano, recebendo de dividendos dos fundos imobiliários. Nós estamos falando de R$1.965 aí e 0,6 centavos só de dividendos de fundos imobiliários. Nós estamos falando quase R$2.000 só de fundos imobiliários. Então, se eu for colocar aqui a matemática, né, nós colocando ali R$1.965, tá? Dividido aí pelos 16, né? Pelos 16.500 na minha carteira hoje, nós estamos falando que eu recebi a média mensal de 11,9% ao mês, ou seja, ao ano, né? Desculpa, ao ano, ou seja, quase 1% ao mês, praticamente 1% ao mês de dividendos mensais nesse ano de 2025. Então, sinceramente, com uma rentabilidade de 36%, uma valorização. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, a mesma coisa que eu faço com ações, eu faço com fundos imobiliários. Então, quando eu tinha um fundo imobiliário com 10%, 15% de valorização, ou eu vendia esse fundo imobiliário, 100% comprava outro fundo imobiliário, ou executava lucro e comprava um outro fundo imobiliário que estava mais negativo na minha carteira, inclusive, tá bom? Então, normalmente eu costumo fazer isso. Então, esses R$16.500 também não é investido 100% do meu bolso, tá? Vou dizer para vocês aqui que em fundos imobiliários eu movimento menos do que as ações, tá? Então, o fundo imobiliário aqui, pelo menos uns 20% aqui, pelo menos 20% a 25% deste valor não foi tirado do meu bolso. Foi o que? Executado o lucro em fundo imobiliário, estava com 15%, 20% e fui comprando outros fundos imobiliários aí, tá? Então, preciso deixar claro isso para vocês também e não é recomendação que vocês façam isso, tá? Mas comenta aí o que vocês acharam dos meus fundos imobiliários, a rentabilidade da minha carteira de fundo imobiliário, o quanto eu recebi de dividendos nesse ano, muito incrível, quase R$2.000 de dividendos só de fundos imobiliários, certo? Gente, é isso. Respirem, paciência, olhar no horizonte, continuem investindo para a aposentadoria de vocês, para vocês se auto-aposentar e viver de renda, ok? Inscreve no canal, forte abraço, valeu!